Senhora Doutora Anabela Mota Ribeiro, em representação da Senhora Presidente do Conselho Geral. Senhor Professor Dr. Luís Miguel da Cruz Simões, que preferirá a oração de sapiência pela Faculdade de Ciências e Tecnologia. Senhor Presidente da Associação Académica de Coimbra, João Caseiro. Senhor Vigário-Geral da Diocese de Coimbra, Padre Manuel Ferrão, em representação do Senhor Bispo de Coimbra. Senhor Deputado da Assembleia da República, Dr. Ricardo Lino. Senhor Secretário Técnico do Centro 2023, Dr. Bernardo Campos, em representação da Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Condeixa Nova, Dr. Nuno Leita. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Dr. António Miguel Costa Batista. Senhor Dr. Pedro Peixoto, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Senhor Procurador-Geral Adjunto, Dr. José Manuel Coelho Nabais, em representação do Sr. Procurador-Geral Regional. Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Juiz Desembargador Jorge Manuel da Silva Loureira. Sra. Major Ana Marques, em representação do Sr. Comandante da Brigada de Intervenção. Sr. Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana em Coimbra, Tenente-Coronel Armando Videira. Sr. Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, Superintendente Rui Moura. Senhora Diretora do Serviço de Estrangeiros e Asilo, Dr. Isabel Salgado. Senhor Diretor da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, Procurador Jorge Leitão. Senhor Presidente da União de Freguesias de Coimbra, Dr. João Campos. Senhores Reitores Eméritos, Professores Drs. Fernando Seabra Santos e João Gabriel Silva. Senhoras e Senhores Vice-Reitores, Senhores e Senhores Pró-Reitores, Senhor Coordenador da Comissão de Trabalhadores, Dr. António Trindade. Senhor Presidente da Associação dos Antigos Estudantes, Dr. Jorge Castilho. Senhor Dr. José Correia, em representação da Senhora Presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, em Lisboa. Senhora Provedora do Estudante, Professora Doutora Cristina Vieira. Senhoras e Senhores Diretores de Unidades Orgânicas e Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação. Senhor Administrador da UC, Senhora Administradora Adjunta da UC, Senhor Administrador do CHASUC. Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Senhoras e Senhores Membros eleitos do Senado, Senhoras e Senhores Dirigentes da Universidade de Coimbra, Senhoras e Senhores Doutores, caras e caros estudantes, Senhoras e Senhores Membros do Corpo Técnico, Senhoras e Senhores Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, incluindo todos os que nos acompanham remotamente. Num ano em que celebramos o 10º aniversário da classificação de Património da Humanidade, concedida pela Unesco, e com a cada vez mais assumida requalificação e proteção do nosso património edificado, onde se inclui um uso mais seletivo desta verdadeira pérola, que é a Sala Grande dos Atos, aqui estamos a cumprir a ancestral tradição de iniciarmos oficialmente mais um novo ano letivo, momento maior de júbilo para a nossa Academia. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um ano letivo na Universidade de Coimbra, com uma nota especial dirigida aos novos estudantes, docentes, investigadores e corpo técnico que agora se juntam a nós neste percurso coletivo. Permitam-me ainda que saúde de forma enfática as cerca de 7 dezenas de jovens refugiados ucranianos que se juntaram à família UC. Lascavo próximo. Para todos vós, esta é a vossa casa, uma casa que vos acolherá sempre de braços abertos. Estou convicto de que sentirão o apoio e a solidariedade de toda a comunidade académica nesta fase tão importante do vosso crescimento pessoal. Nesta fase, onde a aquisição de competências essenciais à saída para o mercado de trabalho, se deverão juntar, igualmente, os valores humanistas que a Universidade de Coimbra cultiva e transmite para as gerações futuras. Rapidamente entenderão que o espírito de Coimbra é único no contexto português e até europeu, e que a vossa caminhada não será certamente solitária. Uma parte importante da vossa experiência em Coimbra passará necessariamente pelo envolvimento nas múltiplas atividades desenvolvidas pela Associação Académica de Coimbra, a AAC, que, sendo uma instituição autónoma e independente, não posso, no entanto, deixar de salientar a sua ligação umbilical à Universidade de Coimbra. São muitos os projetos em comum e é preciosa a sua intervenção nas atividades extracurriculares,
absolutamente fundamentais para a completa formação dos estudantes enquanto seres humanos multifacetados, e por isso estamos unidos nessa causa. É infinitamente mais o que nos une do que aquilo que eventualmente nos possa em algum momento separar. E só pode ser assim, porque os estudantes são a razão de ser da nossa universidade. Desejo, por isso, que este seja mais um ano letivo em que as sinergias, o respeito mútuo e a sã convivência prevaleçam. E mesmo a divergência, porque o mundo não é um bloco monolítico de perspectivas, é de alimentar a justiça que se reconheça que o diálogo tem sido sempre o primeiro passo para a resolução de situações potencialmente geradoras de desconforto. Este tem sido sempre o meu compromisso e tenho sentido a existência da reciprocidade por parte da DGAAC. É utópico pensar-se que a coesão de uma organização com a dimensão e as características da Universidade de Coimbra assenta no unanimismo. É a diversidade e a tolerância que para com ela deve existir que nos conduz às melhores decisões e reforça a união da instituição. E, por isso mesmo, o dinamismo associado ao contínuo rejuvenescimento de talentos e ideias é crucial para uma academia que tem por obrigação enriquecer o legado de quem nos precedeu, continuando a construir uma universidade ímpar no panorama nacional e internacional. Minhas senhoras e meus senhores, o ano de 2023 tem sido e continuará a ser marcado de forma indelével pela celebração do 10º aniversário do reconhecimento pela Unesco da Universidade de Coimbra Alta e Sofia como Património da Humanidade. A este propósito, dezenas de iniciativas têm assinalado esta efeméride. Tem havido o cuidado de, tal como aconteceu com a própria classificação da Unesco, olharmos com o justo equilíbrio para as vertentes material e imaterial. Se na componente material 2023 fica marcado por um investimento sem precedentes na recuperação e valorização do património da Universidade de Coimbra, tendo o local onde nos encontramos como seu expoente máximo, as celebrações têm sido igualmente assinaladas pela valorização do património imaterial, de que é exemplo paradigmático o concerto no princípio era o fado, que teve lugar aqui, no pátio das escolas, precisamente no dia 22 de junho, 10 anos após o anúncio da classificação por parte da Unesco. Constituindo-se como um espetáculo único a que mais de 2.000 pessoas tiveram a oportunidade de assistir, fez parte de uma estratégia mais ampla que visa dar uma nova centralidade à canção de Coimbra, estimulando o seu estudo, valorizando-a interna e externamente e promovendo ainda a sua abertura a novas sensibilidades e novas gerações de talentosos intérpretes. Quero acreditar que existe um sentimento generalizado de que temos vindo a fazer o nosso trabalho de forma competente, dando o destaque merecido àquilo de que todos nos devemos orgulhar. Embora promovido pela Reitoria, não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer o papel de coordenação científica desempenhado pela doutora Luísa Trindade e, na sua pessoa, a todas e a todos os que têm estado envolvidos na operacionalização dos múltiplos eventos a que fiz referência, realçando particularmente a colaboração estratégica e empenhada da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Ruas, parceiras centrais neste processo de celebração. Se 2023 deu à Universidade de Coimbra um bom motivo para celebrar, 2024 não lhe ficará certamente atrás. A celebração dos 50 anos sobre a Revolução de Abril constitui um marco de primeira importância, que se funde com a própria história da comunidade académica representada pela Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra, e com a sua tradição na defesa de causas estruturantes para a liberdade e para a democracia. Assim, a Universidade de Coimbra, em estreita articulação com a Associação Académica de Coimbra, está a promover um amplo programa de celebrações que tem como consultor científico o Dr. Álvaro Garrido. Este programa, promovido diretamente pela Reitoria, irá beneficiar de um trabalho articulado das UECAPs, que decorre do papel essencial que têm no apoio à formação, extensão e à extensão cultural e científica, mas estará aberto a todos os contributos que provenham de outras frentes, unidades orgânicas, departamentos, centros de investigação, secções, organismos e estruturas associativas, como exemplo. O tema da semana
cultural, que será brevemente anunciado, espelhará igualmente a forte ligação a este marco capital da história portuguesa recente e da afirmação da cidadania e do funcionamento democrático das instituições. Para além da Associação Académica de Coimbra, a programação será ainda articulada com as iniciativas que forem promovidas pelo município, reforçando-se a ligação entre a cidade e a universidade. Minhas senhoras e meus senhores, embora muito houvesse a dizer sobre a conjuntura nacional e internacional que se vive e a forma como uma quantidade assinalável de eventos pode impactar as nossas vidas e, de uma forma mais concreta, o governo da Universidade, vou apenas focar-me em alguns tópicos diretamente relacionados com a nossa tutela direta, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O ensino superior e a ciência vivem momentos tremendamente desafiantes. A quantidade de dossiês que a nossa Ministra tem em mãos não são seguramente fáceis de resolver. Acresce que, na esmagadora maioria dos casos, os temas são profundamente fraturantes, sendo completamente impossível encontrar soluções consensuais. E é bom que todos estejamos conscientes de que é mesmo assim e que não entremos em negação. Cumpre-me em consciência reconhecer que tanto a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora doutora Elvira Fortunato, como o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, professor doutor Pedro Nuno Teixeira, têm feito um trabalho que merece ser elogiado. Não só pela introdução de soluções inovadoras no sistema, mas também pela coragem de se exporem aos riscos associados. Começando pelo financiamento das instituições de ensino superior, um modelo encontrado, quando avaliado na sua plenitude, aparenta ser robusto. Pela positiva, destaco a introdução dos estudantes de doutoramento, terceiro ciclo, no modelo de financiamento, sendo que pela negativa destaco o adiamento da implementação do modelo na sua plenitude, deixando de fora nos próximos anos aspectos como a avaliação qualitativa, a coesão territorial e a investigação. O modelo de financiamento apresentado, aplicado com as restrições mencionadas, resulta numa espécie de forma de financiamento que mais não é do que o contabilizar de quantos estudantes tem uma instituição, qual o bolo orçamental disponível, atribuindo uma fatia proporcional ao número de estudantes. Poderia elaborar bastante sobre as fragilidades desta solução, mas o certo é que foi este o mínimo denominador comum encontrado. Funcionará certamente com mais ou menos ajustes até ao final da legislatura, mas dificilmente aguentará até ao final da década sem danos colaterais. Relativamente ao Concurso Nacional de Acesso, CNA, embora no global haja ajustes a fazer, o que é natural perante a disrupção a que assistimos, importa destacar duas medidas muito relevantes. Em primeiro lugar, a antecipação do conhecimento do resultado das colocações dos estudantes, permitindo dessa forma uma planificação mais bem conseguida e um início de ano letivo mais tranquilo. E, em segundo lugar, a atribuição ainda em agosto das bolsas de estudos aos estudantes mais carenciados, resultando na disponibilização da respectiva verba já no mês de setembro. Estas duas medidas conjugadas permitiram ganhos muito significativos em todo o processo de acesso ao ensino superior, sendo, por isso, especialmente conseguidas. Importa, no entanto, ter presente que estas medidas terão como consequência uma alteração substancial na atividade das instituições de ensino superior, que se repercute em toda a gestão académica, como acontece, a título de exemplo, com os períodos de submissão de nova oferta pedagógica na A3ES ou a captação de estudantes internacionais. Esta adaptação não será nem rápida, nem fácil, mas é seguramente necessária, embora fosse altamente recomendável que houvesse uma articulação adequada entre o Ministério, a Direção-Geral do Ensino Superior e a A3ES para não colocar em causa a planificação prévia feita pelas instituições que necessitam claramente de um período de transição
sem o qual poderão ver comprometidos muitos projetos educativos. Seja como for, os ganhos efetivos já conseguidos indicam que o caminho é correto e, internamente, temos de nos preparar para corresponder às novas exigências. E é por isso que a reforma da oferta formativa, de que tenho vindo reiteradamente a falar, é absolutamente imperiosa. Iremos reunir com as unidades orgânicas para analisar a situação caso a caso, sendo certo que as realidades não são todas iguais e as soluções a adotar não têm também, por isso, ser todas iguais. Deixo um alerta em forma de pedido. Não procuremos justificar com os outros as nossas ineficiências. A política para a ciência encontra-se atualmente em discussão. Para a abordar, temos de dividir o assunto por partes, esperando que no final do processo consigamos chegar a um ponto de convergência que seja minimamente aceitável para os diferentes atores. Houve um momento no tempo em que a separação entre a investigação e o ensino superior foi o caminho encontrado para estimular a produção de conhecimento. Acontece que esse momento já passou há muito, mas parece que para alguns, quem sabe muitos, ainda vivemos nesse tempo. O problema do emprego científico não tem 5 anos, nem 10 anos, nem 15 anos. Tem pelo menos 20 anos. É certo que as investigadoras e os investigadores não têm culpa, mas a alguém deveriam ser sacadas as responsabilidades. Não estamos a falar de pessoas com 30 anos de idade que entendem que devem ter um contrato de trabalho para a vida. Estamos a falar de pessoas com mais de 45, 50 anos de idade que toda a vida estiveram numa situação precária e a quem foram sucessivamente criadas expectativas que não têm adesão à realidade. O arranque para a avaliação das unidades de ID por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, que deveria estar neste momento já a decorrer, foi adiado em cerca de 2 meses. Aparentemente, este adiamento fica-se a dever à intenção do lançamento de um programa denominado FCT Tenure por parte do Ministério. A proposta para o FCT Tenure encerra em si algumas zonas cinzentas que me escuso de enumerar. Em tempo útil, o grupo deu os seus contributos e continuará a fazê-lo pela positiva, para que o documento em discussão fosse reformatado, não obstante ter sido avançadas pelas universidades uma proposta bastante mais simples e com efeitos concretos nas carreiras de investigação, assim como na consolidação do sistema científico e tecnológico nacional. Embora seja preocupante que o FCT Tenure, tal como o conhecemos, possa trazer mais problemas do que soluções, ainda assim, o que é especialmente preocupante é a aparente ligação que se faz entre este programa e a avaliação das unidades de ID, por parte da FCT. Pedir às universidades ou outras instituições do sistema científico e tecnológico que assumam compromissos financeiros de muito longo prazo, sem o devido pacote financeiro associado, colocando no outro prato da balança a desagregação de grupos de investigação por manifestas impossibilidades de lhes dar continuidade, configura um cenário preocupante. A correr mal, e esperamos que isso não aconteça, estaremos perante uma situação em que a nossa competitividade internacional será profundamente afetada. Claro que para instituições com menor expressão na produção de conhecimento, o efeito de uma medida destas é relativamente reduzido. Mas para as universidades de investigação, onde a Universidade de Coimbra se inclui, o resultado pode ser devastador, com reflexos diretos para o prestígio do país na área da ciência. Serve isto para realçar que estamos perante uma bomba relógio, cuja paternidade não pode ser atribuída a este Governo, mas que necessita de uma solução muito bem amadurecida, que não se deixe guiar pelo populismo ou pela emoção. Last but not least, encontra-se em discussão alargada a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, RGEs.
RGES é constituído por vários capítulos, sendo uns mais críticos que outros. Aquilo que já sabemos, porque foi uma decisão da Assembleia da República, é que os institutos politécnicos passarão a utilizar a designação de universidades politécnicas e que, adicionalmente, ser-lhes já permitido, mediante condições a determinar, que atribuam o grau de doutor. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensará, a mim, pessoalmente, esta decisão da Assembleia da República não me incomoda particularmente. O que me incomoda é que tenha tido apenas 6 votos contra. Eu sei porquê, e isso sim levanta-me muitas reservas. Como reitor da Universidade de Coimbra, aquilo que gostava de saber é se o país pretende ou não manter o sistema binário. A Universidade de Coimbra continuará a sua vida, mantenha-se ou não o sistema binário. Haja coragem de dizer, afinal, qual é a opção política e, uma vez tomada, construir o edifício legal que a regule. Certo é que a conjugação de muito daquilo a que eu já fiz referência, com o inverno demográfico que já se iniciou, o efeito centrípeto das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a disfuncionalidade da rede de instituições de ensino superior e, em alguns casos, a miopia ou a colocação de agendas pessoais de alguns responsáveis de topo acima dos interesses institucionais, poderá mesmo acabar mal. E talvez até nem sejam precisos muitos anos. Por tudo isto, antevejo que os próximos largos meses tragam consigo muita agitação. A Universidade de Coimbra sabe que tem no seu reitor alguém que coloca os superiores interesses da instituição acima dos seus interesses pessoais. A Universidade de Coimbra sabe que temos uma capacidade de resiliência que nos irá manter na vanguarda das instituições de ensino superior do nosso país. A Universidade de Coimbra é uma universidade de investigação e não se deve desviar do seu caminho. A Universidade de Coimbra, como demonstrarei mais à frente, tem conseguido resultados que a colocam numa situação capaz de aguentar embates. No entanto, a Universidade de Coimbra não pode cair na armadilha de se deixar acomodar, olhar-se ao espelho e pensar que somos tão bons, mas tão bons, que só pode ser isso que os outros também pensam de nós. É certo que temos melhorado e consolidado a nossa posição em vários rankings, mas decidi não abordar o assunto ao detalhe neste meu discurso. Não obstante, ainda hoje irmos receber mais uma notícia agradável, cujo embargo termina às 15 horas. Quando melhoramos, parece ser normal, e os rankings não interessam para nada. Quando pioramos, então os rankings já são importantes e estamos a trabalhar mal. Nos rankings, como em muitas outras coisas na vida, a análise de séries temporais é o mais importante. Perceber se a trajetória é ascendente ou descendente. Perceber a razão pela qual a trajetória é ascendente ou descendente. Fazer os ajustes necessários para alterar uma trajetória que não nos é ou que nos é desfavorável. Essa é a análise que deve ser feita, na qual o pragmatismo deve imperar. Minhas senhoras e meus senhores, à semelhança do meu primeiro mandato como reitor, adotei para este segundo mandato o lema olímpico: sítios altos, fortes, comunes, mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Não o fiz por mero acaso. Os anos difíceis que temos passado tornaram mais evidente que o espírito de entreajuda é crucial para o sucesso da instituição. Como sempre venho afirmando, as pessoas são o nosso maior ativo. Sem a sua força, empenho, resiliência e capacidade, nunca seria possível a evolução vivenciada num passado recente, mas igualmente a renovação da sua ambição. No meu programa de candidatura a reitor, coloquei a centralidade nas pessoas, na sua valorização e qualidade de vida. Acabámos de fazer a apresentação pública do nosso Código de Conduta e de Ética. Está já há muitos meses em funcionamento o nosso canal de denúncia. Temos hoje em pleno funcionamento uma comissão de trabalhadores.
Promovemos uma reorganização significativa do organigrama da instituição, nomeadamente ao nível da reitoria e administração. Não obstante os nossos constrangimentos financeiros e legais, eu diria até, especialmente os legais, temos vindo a proceder a um rejuvenescimento e promoção assinalável dos nossos quadros. Se olharmos apenas para os últimos 12 meses, e vou marcar a data a 30 de setembro de 2022, a 3 dias a partir de hoje, estamos a falar de mais de 500 concursos distribuídos da seguinte forma. Em 12 meses. 177 concursos para pessoas associadas e catedráticos, concluídos ou a decorrer, que irão colocar a Universidade de Coimbra no patamar dos 55% de conjugação de professores catedráticos e associados. 62 concursos para professor auxiliar, concluídos ou a decorrer. 28 concursos para investigadores de carreira, concluídos ou em fase de conclusão. 106 concursos para o corpo técnico, concluídos ou a decorrer, na sua esmagadora maioria, para técnicos superiores. 160 investigadores da L57 contratados no âmbito de projetos. E porque estamos a falar de pessoas, não nos esqueçamos dos nossos estudantes, o nosso elixir da juventude. Acolher e integrar os novos estudantes que escolheram a Universidade de Coimbra para prosseguir a sua formação superior tem sido para nós uma prioridade. Apesar da sua juventude, o Student Hub é indiscutivelmente uma aposta ganha. Quem conhece o projeto não terá dúvidas sobre esta minha afirmação. Quem não o conhece, convido a que conheça. Desde a sua entrada em funcionamento, outubro de 2021, contou com cerca de 93.500 utilizadores, mais de metade só este ano, o que ilustra bem o seu impacto e a sua taxa de crescimento. É já considerado um modelo no atendimento aos estudantes e que outras instituições de ensino superior pretendem replicar. E note-se, o Student Hub não é apenas um projeto material. Existe uma componente imaterial que o transforma numa valência absolutamente crucial para a nossa atratividade. E nessa componente imaterial, cumpre-me destacar o papel insubstituível que a Associação Académica de Coimbra desempenha nas mais variadas dimensões. E o que dizer do processo de matrículas? Em pleno mês de agosto, a AAC mobilizou-se e deu uma resposta que a todos nos deve orgulhar. A generosidade, a simpatia, a amizade e as disponibilidades demonstradas só podem merecer a nossa profunda gratidão. Contamos com o apoio de 84 estudantes voluntários e 20 membros da DG-AAC. A Sra. Ministra para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior teve a gentileza de nos visitar e, perante o que assistiu, não deixou de se mostrar surpreendida pela positiva. Fomos a única instituição de ensino superior do país a restar matrículas presenciais em grande número. Cerca de 34% de estudantes matricularam-se presencialmente em 3 dias. Sendo visível a satisfação dos familiares que acompanhavam as nossas caloiras e caloiros. Foi um grande momento de mobilização coletiva, tão grande, que a Sra. Ministra me escreveu mais tarde a elogiar a nossa academia e quando tinha ficado bem impressionada com o que tinha presenciado. E o que dizer da nossa inovadora Semana de Acolhimento e Integração? Creio poder afirmar que excedeu largamente as melhores expectativas e que é uma experiência para repetir e criar raízes. Foi um momento de mobilização único da nossa academia, envolvendo a AAC e os seus núcleos, a reitoria, as unidades orgânicas e a administração, o CEI-SAZUC. Mostramos porque somos diferentes. Pude apreciar na primeira pessoa a forma como a semana decorreu. Senti um enorme orgulho em ver como, quando queremos, podemos fazer as coisas de forma inovadora e com grande qualidade. Os mais jovens deram o exemplo. Os menos jovens ajudaram à festa. Absolutamente fantástico. E porque estou a falar dos estudantes, permitam-me uma breve referência aos Jogos Mundiais Universitários que decorreram este ano em Chengdu, China, e onde 2 estudantes atletas da Universidade de Coimbra,
alcançaram feitos inéditos para o país e para a modalidade de natação, o que muito nos honra. Gabriel Lopes foi medalha de ouro nos 200 metros estilos e Camila Rebelo alcançou a medalha de bronze nos 100 e 200 metros costas. No caso da Camila Rebelo, o seu desempenho desportivo permitiu-lhe já a confirmação da sua presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano, que terão lugar em Paris. À Camila Rebelo junta-se o Diogo Cancela, atleta paralímpico, para natação, peço desculpa, e que também já garantiu o seu apuramento para os Jogos Paralímpicos de Paris. Como é óbvio, estes são só os 2 primeiros, porque esperamos e desejamos que este número venha a crescer durante o período de apuramento olímpico. Estes resultados dos nossos estudantes, bem como outros alcançados a nível europeu e nacional em representação da UC e da AC, mas também das diversas federações desportivas e do país, vêm reforçar a aposta que a UC tem feito na promoção da conciliação da vertente académica com a vertente desportiva. O desporto é já uma marca na vida da UC por estes exemplos de superação e resiliência dos nossos estudantes, mas também pelo crescente interesse pela prática desportiva da comunidade académica, tendo a presente época desportiva registrado uma taxa de crescimento de cerca de 50% de participantes, numa estratégia de promoção do campo saudável com complemento da saúde e bem-estar. Mantendo-me nos estudantes, numa breve passagem pelos resultados do Concurso Nacional de Acesso, CNA, verificamos que obtivemos um nível de ocupação na primeira fase ligeiramente acima dos 97%, em linha com os anos mais recentes. Um índice de atratividade de 1,19, bem superior a um passado recente, embora algo inferior aos 2 últimos anos. E consolidámos a trajetória ascendente iniciada no ano transato no que respeita aos estudantes em primeira opção, situando-se este ano nos 63%, 8 pontos percentuais acima em relação a 2022 e 15 pontos percentuais, tendo como referência 2021, ano em que conseguimos inverter uma trajetória descendente preocupante. Tal como aconteceu em 2022, este aumento nas primeiras opções é tanto mais significativo quando muitos dos cursos com mais de 100, 200 e até 300 alunos vão ter nos seus bancos mais, ou até bastante mais, de 2/3 de estudante nesta situação. Acresce que, quando somamos as primeiras e segundas opções, 81% escolheram a UC, mais 6,4 pontos percentuais que em 22 e 22,7 pontos percentuais como referência a 2021. Saliente-se que apenas 15 dos 49 cursos de primeiro ciclo e mestrado integrado da UC tiveram colocações em primeira opção abaixo dos 50%. A Faculdade de Medicina, em particular, subiu de 55% em primeira opção em 2022 para 88% em 2023. As médias de entrada também aumentaram em inúmeros cursos. A nota de entrada mais elevada foi um 19,9, pertencente a uma estudante da nossa Faculdade de Direito. As colocações em contingentes prioritários aumentaram 28% face a 2022, sendo destacar a colocação de 81 candidatos integrados no novo contingente de candidatos beneficiários do escalão A de Ação Social Escolar. Se perante estes números me perguntarem se fiquei muito satisfeito, a minha resposta é que não. Deixar cerca de 3% de vagas por preencher na primeira fase é algo que merece a nossa reflexão. Andamos neste registro há demasiados anos. Verificar que existem cursos que começam a ter séries temporais longas sem esgotarem as suas vagas obriga-nos a repensar o nosso caminho. E já não há surpresas, o padrão está bem identificado. Ter baixado alguns pontos no índice de atratividade só me pode deixar insatisfeito. Embora tenha sido uma tendência generalizada por ter havido menos candidatos, ainda assim não é um resultado agradável. A solução para revertermos estes pequenos desconfortos está cá dentro, mas não se resolvem por si só. É que não nos esqueçamos de que este foi talvez o primeiro de uma série longa de anos atípicos,
em que vários fatores irão confluir para um aumento de dificuldades de atração de estudantes. Não é só um problema da UC, é certo, mas eu preocupo-me é com a UC. Ando há demasiados anos a fazer passar a mensagem da necessidade de concretizarmos uma reforma estruturante da oferta pedagógica. Têm sido conseguidos alguns tímidos avanços. Temos ferramentas para fazermos muito melhor. É um trabalho coletivo e temos todos de abandonar a nossa zona de conforto. Temos os números, sabemos onde devemos atuar, temos forma de o fazer. Precisamos agora de o querer fazer. Irei colocar muita energia neste processo, mas é preciso que todos entendam que este é um trabalho realmente estruturante. O argumento de que temos um corpo docente envelhecido não nos desobriga de olhar para o horizonte. Estou certo de que os que estão mais próximos da saída gostarão de ser recordados por terem deixado uma instituição melhor do que a que encontraram. Nos estudantes internacionais, primeiro ciclo e mestrados integrados, anulámos já a quebra pandémica e ficámos próximo do nosso melhor ano de sempre, que foi 2018. Iremos continuar a trabalhar para nos tornarmos mais atrativos e, precisamente por isso, estamos certos de que, no curto prazo, iremos superar de forma significativa os números referentes ao nosso melhor ano. Por último, relativamente aos estudantes em mobilidade, Erasmus, à semelhança do ano anterior, estamos já com números que nos dão muito conforto, sendo muito elevada a probabilidade de virmos a superar 2022 em mobilidades efetivas, quer outgoing, quer incoming. O reforço da internacionalização é um ponto crítico para a UC. São estes números que nos tornam verdadeiramente globais. E é dessa forma que queremos e temos de ser vistos por quem olha para nós. Meus senhores e meus senhores, permitam-me agora que, de forma sucinta mas ilustrativa, enumere uns quantos indicadores que nos fazem acreditar que estamos no caminho certo. Se nos focarmos naquilo que é realmente estratégico, projetos e atividades, durante o meu primeiro mandato, a receita anual passou de 38 milhões para 79 milhões de euros, um aumento de 108% de crescimento. Estamos a falar em valores anuais. Olhando apenas para 2023 e considerando o período homólogo de 2022, de janeiro a agosto, estamos com um crescimento de receita de 35%. Estamos perante números avassaladores que acarretam enormes desafios de execução. Quero, por isso, deixar bem explícito o meu profundo agradecimento à nossa administração pelo enorme esforço que tem vindo a ser desenvolvido para acompanhar esta avalanche de trabalho. No âmbito do financiamento competitivo, focado somente na investigação e tendo apenas o quadro europeu como referência, no horizonte 2020, 2014-2020, onde a Universidade de Coimbra foi a entidade portuguesa que autonomamente conseguiu o melhor resultado, foram angariados cerca de 45 milhões de euros. Os dados mais recentes que possuo indicam que este valor já foi por nós praticamente alcançado, quando ainda nos resta um trimestre para concluirmos os primeiros 3 de 7 anos do atual programa, o Horizonte Europa 2021-2027. Significa isto que os próximos 4 anos de financiamento competitivo com origem no Horizonte Europa corresponderão de forma líquida ao nosso crescimento na captação de financiamento competitivo de máxima exigência. Sempre com o foco nas pessoas, também no caso da investigação temos de atrair os melhores. Na verdade, se o aumento da captação de financiamento competitivo é uma realidade baseada em números não rebatíveis, também o nosso desempenho no recrutamento de pessoas de elevado potencial é crítico. Relativamente à qualidade da nossa investigação, um indicador interessante é o das bolsas do European Research Council, o IRCs, e no meu discurso, no dia em que celebramos os 733 anos de vida da UC, fiz referência à existência de 9 IRCs por parte da UC, sendo que, entretanto, passámos a ter mais uma, somando atualmente 10 IRCs na nossa universidade. Os meus parabéns à doutora Inês Pereira, a quem desejo as maiores felicidades. Tendo como referência o mesmo discurso, dia da universidade,
Tínhamos, na altura, 4 investigadores principais, 2 contratados e 2 em fase de contratação, para o projeto Teaming MIA Portugal. Atualmente, os 2 investigadores em fase de contratação já estão connosco, pelo que neste momento temos 4 investigadores principais já contratados e mais 4 em fase final de processo de contratação. Simultaneamente, o CBiomed está em adiantada fase de construção, devendo ser inaugurado no início do segundo semestre de 2024. Estão assim criadas as condições para que este mega projeto possa finalmente sofrer o impulso de que precisa e que merece. No entretanto, tivemos a excelente notícia da aprovação de mais um projeto de teaming para a UC. Refiro-me ao teaming de GNT, terapia génica, cujo investigador principal é o professor Dr. Luís Pereira de Almeida, que felicito pelo êxito alcançado. Lidar com um projeto de teaming é uma tarefa complexa. Lidar com 2 projetos de teamings é uma tarefa desafiante. É bom ter presente que, de entre as poucas instituições nacionais de ensino superior nacionais com projetos de teaming, a UC é a única que tem 2 projetos desta dimensão. Estou muito confiante de que iremos cumprir as exigências de Bruxelas relativamente a ambos os projetos de teaming. No caso do MIA Portugal, porque o esforço que temos feito nos últimos meses será certamente reconhecido pela entidade financiadora. No caso do GNT, porque não iremos cometer os erros que foram cometidos no MIA Portugal. Aprendemos muito durante os últimos anos e, sabendo bem onde e como poderíamos ter sido mais eficientes, mal seria que agora, numa segunda edição, não conseguíssemos usar esse conhecimento, experiência feita, para que a execução do GNT seja o sucesso que todos esperamos e desejamos que venha a ser. No que diz respeito à inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, a UC Business, Gabinete de Transferência de Tecnologia, passou em março deste ano de projeto especial, criado no final de 2019, para divisão, a alteração demonstrativa da sua crescente maturidade institucional, tendo sido integrada no SPGI, Serviço de Promoção e Gestão da Investigação. No âmbito dos reajustes que têm vindo a ser efetuados, gostaria de mencionar que se encontra em fase de conclusão o regulamento de spin-offs UC, que será mais uma ferramenta para a valorização tecnológica por iniciativa direta da nossa comunidade académica. A título ilustrativo, o valor arrecadado em prestações de serviços especializados, PSEs, até setembro de 23, o ano desde 1 de janeiro de 23, como é óbvio, é equivalente ao exercício inteiro agregado de 21 e 22, o que significa um valor aproximado de 2,5 milhões de euros, estimando-se que venha a alcançar os 3 milhões de euros até final do ano, a que não será alheia o desenvolvimento do portal UCLab. Tendo sido já superadas as 400 patentes ativas, importa realçar a obtenção de receita a rondar 1 milhão de euros por ano, proveniente dos direitos de propriedade intelectual, devidamente partilhados com os inventores, no proporcional definido do Regulamento de Propriedade Intelectual. São todos estes números e indicadores que nos fazem acreditar que estamos no caminho certo para nos mantermos no pelotão da frente das universidades de investigação com expressão global. Minhas senhoras e meus senhores, os desafios que temos pela frente não são fáceis, mas mais difíceis seriam se não estivéssemos preparados para os aguentar. Temos no horizonte anos de profunda disrupção, que, por isso mesmo, nos forçam a adotar medidas também elas disruptivas. O edifício digital que temos vindo a construir dá-nos a confiança de sermos capazes de antecipar o futuro e continuarmos a ser uma instituição à frente do seu tempo. É assim quando olhamos para a tecnologia que se encontra instalada no Student Hub, no pagamento das refeições nas cantinas, nas salas de aula híbridas, na gestão das atividades desportivas, na ciência aberta ou na nova aplicação UC One, uma super app da UC disponível para Android e iOS, que permite a centralização e gestão mais eficaz de serviços como notificações de várias plataformas, o acesso rápido a canais de conversação, a identificação do utilizador no acesso a plataformas, espaços e ou atividades na UC. No entanto, se a tecnologia ajuda, será nas pessoas que reside a diferença.
Os números e indicadores a que fiz anteriormente referência só foram possíveis ser alcançados pelo esforço coletivo de todos nós. Tenhamos sempre presente que o futuro está nas nossas mãos e no empenho de cada um de nós seja capaz de colocar ao serviço de um bem comum. Para além dos desafios relacionados com o ensino superior e a ciência, a que já fiz referência, e que podem ser consideradas externalidades com impacto na UC, também temos desafios internos que estamos a acompanhar com a maior atenção. Não sendo minimamente exaustivo, enumeraria o seguinte. 1. O desafio enorme no que se refere à execução dos inúmeros projetos da UC no âmbito do PRR. Enquadram-se nesta categoria o Living the Future Academy, a LFA, Impulso Jovem, STEAM, Impulso Adulto, as agendas mobilizadoras e as residências universitárias, deixando de lado outros projetos de menor dimensão, ainda no âmbito do PRR, só que estarão cerca de 75 milhões de euros para os próximos 3 anos. 2. Tendo sido recentemente obtida a aprovação pela DGEG da Comunidade de Energia Renovável da UC, demos já início à primeira de várias fases que nos irão tornar autónomos do ponto de vista energético. Numa questão de meses, iremos triplicar a nossa produção de energia, sendo que a sustentabilidade energética da UC será alcançada a algures nos próximos 2 anos. 3. A requalificação generalizada do património em curso, a conclusão do edifício do CBiomed e a expansão do ICNAS, associado à subunidade 2+4 da Faculdade de Medicina do Polo 3, serão prioridades de curto prazo. Não são as únicas, mas são as de primeira linha. 4. O Centro Académico e Clínico de Coimbra, CAC-C, com o empenho relevante da nossa Faculdade de Medicina e do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, CHUC, só pode ser uma prioridade para a cidade e para a região. A evolução mais recente aponta para um crescimento exponencial da sua atividade e da sua afirmação entre pares. 5. Fruto de uma alteração estatutária, a Associação Infante Dom Henrique, mais conhecida como Exploratório, passou para a gestão da Universidade de Coimbra, sendo já visível no edifício principal o logotipo da UC e a designação UC Exploratório. Trata-se de uma aposta estratégica de longo alcance, envolvendo todo o ciclo de vida da comunidade UC, da cidade e da região. Começamos no apoio à infância, creche e jardim de infância, temos depois a população escolar até ao 2º ciclo, o C Exploratório, o público pré-escolar universitário, Student Hub, e, finalmente, a idade adulta na universidade, adultos jovens, formação ao longo da vida e universidade sénior. Recentemente, acrescentámos a esta aposta a nossa condição de parceiros académicos do projeto TUMO, reforçando a nossa relação com o município, que, aliás, já acontece também no C Exploratório. 6. Já passou um ano desde que inaugurámos o nosso mais recente campus da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz. Foram dados passos importantes, respeitando o cronograma acordado com o município. No entanto, eu referi que teríamos 3 anos para consolidar a nossa presença. Agora temos 2 anos para completar o trabalho iniciado. Estou certo de que o conseguiremos. Mas espero que toda a comunidade académica perceba que a nossa presença na Figueira da Foz é marcadamente estratégica. Estamos a falar não apenas da existência de uma oferta pedagógica conferente e não conferente de grau. O projeto é muito mais ambicioso e o seu alcance vai muito para além da existência do ensino superior na cidade. O mar e as alterações climáticas são o pano de fundo que movem a criação do campus. E, por isso, a mobilização de recursos terá de ser massiva, para que possamos dar resposta aos inúmeros desafios a que queremos responder. 7. Uma palavra final para a evolução positiva registada no último ano no âmbito do European Campus of City Universities, ECTU. O seu reconhecimento como um caso exemplar por parte da Comissão Europeia, relembrando que aí se encontra alojado o mestrado em Cidades e Comunidades Sustentáveis coordenado por Coimbra, demonstra bem o nosso compromisso e o compromisso dos nossos parceiros neste projeto que deverá ser por nós encarado como uma aposta de futuro no médio e longo prazo, naquilo que serão as políticas da União Europeia para o ensino superior, a ciência e a inovação.
Minhas senhoras e meus senhores, antes de finalizar esta minha intervenção, quero agradecer a forma exemplar como a equipa reitoral e as respectivas assessorias têm desempenhado as suas funções sem se poupar esforços. Nos momentos mais difíceis, senti sempre o vosso conforto e apoio incondicional. Acreditem sempre que o sucesso do nosso trabalho como equipa depende mesmo de todos. E também já me conhecem suficientemente bem para saberem que nos momentos mais complicados cá estarei para assumir as minhas responsabilidades. Agradeço também a cooperação institucional prestada pelo Conselho Geral, Conselho de Gestão da UCI SASUC, provedora do estudante e membros do Senado. Um agradecimento especial às unidades orgânicas e o ECAF na pessoa dos seus diretores e diretoras. Aos senhores administradores da UCI do SASUC e administradora adjunta da UC, assim como aos serviços da Reitoria e da Administração, queria deixar aqui o meu agradecimento pela forma profissional e competente como têm desempenhado as vossas funções. Termino agradecendo de forma sentida a todas as pessoas que compõem o universo do Grupo C, estudantes, corpo técnico, investigadores e docentes. Só com o vosso inestimável contributo conseguiremos levar mais longe e levar mais alto o nome da UC. Conto convosco, contem comigo. Viva a Universidade de Coimbra! E permitam-me hoje que tenha um pós-scriptum neste discurso, não fazendo parte do discurso. Porque gosto de ideias inovadoras, com início neste ano letivo, a Reitoria e a Charamela da Universidade acordaram introduzir anualmente uma pequena obra cerimonial em jeito de fanfarra para servir como marca musical de cada ano letivo. O objetivo é valorizar o papel que a música tem nas cerimónias da nossa Universidade e contribuir ainda para a criação de novo repertório para formações musicais análogas à nossa charamela. Pretende-se também que, sempre que possível, estas obras sejam compostas por atuais ou antigos estudantes da UC, que façam carreira como compositores. A fanfarra para o ano letivo 2023-2024 intitula-se Fanfarra do Paço e é da autoria do compositor Luís dos Santos Cardoso. Luís Cardoso é natural de Formentelos, concelho de Águeda, e foi aluno de mestrado em Ciências Musicais na Faculdade de Letras da UC entre 2001 e 2003, tendo depois obtido o doutoramento em composição na Universidade de Aveiro. É um compositor com uma vasta obra que tem visto o seu trabalho ser reconhecido e premiado nacional e internacionalmente. Dentro da Academia de Coimbra, Luís Cardoso tem colaborado com alguma regularidade como intérprete, arranjador e compositor com a Tuna Académica de Coimbra e, em 2020, a convite da Reitoria e da Orquestra Académica da Universidade de Coimbra, escreveu a cantata Universias para celebrar os 730 anos da UC, tendo sido estreada precisamente a 1 de março desse ano pela Orquestra Académica de Coimbra, o Orfeão Académico de Coimbra, o Coro Misto da Universidade de Coimbra e a soprano Susana Milena. Ouviremos, então, de seguida, a fanfarra oficial para o ano letivo 2023-2024. Fanfarra do Paço, de Luís Cardoso.